Afinal, o que é ser brasileiro? Bom, nem os brasileiros da época sabiam responder com convicção. O Brasil era um país sem identidade, já que ela é fruto de um produto histórico, como por exemplo, a Guerra da Reconquista, no século VIII, a qual fomentou a criação da identidade de Portugal e Espanha. Para que fosse criada essa identidade em nosso país, o Brasil viria a passar por processos de modernização de sua sociedade, sendo um projeto de Estado que associa literatura, historiografia, arte e arquitetura. De todo este processo, o mais difícil de se modernizar era a arquitetura, já que para isso é necessário grandes investimentos e um grande tempo para a produção da mesma. Este projeto visa inserir preceitos da modernidade, além de estimular a criação de uma identidade. Porém, este é um processo conservador de modernização, o qual teve o ecletismo como principal conceito por anos. No século XIX, começam a ser realizadas as exposições universais em diferentes locais, com o fim de exibir o progresso dos países e para movimentar grandes massas. Ocorreram várias exposições ao longo dos anos, como a exposição de 1851 em Londres, a qual a Inglaterra aproveitou para expor sua qualidade e sucesso industrial. Na exposição de 1876, na Filadélfia, o Brasil expõe somente seu sucesso agrícola. Já na exposição de 1889, em Paris, o Brasil possuía um pavilhão com uma arquitetura eclética, neo-mourisca, com uma estrutura metálica, mostrando assim um Brasil que tentava se modernizar e que não estaria tão distante da Europa. Porém, o que de fato prendeu a atenção de todos os que estavam presentes nessa exposição foi a Torre Eiffel, que inicialmente foi construída somente para este evento e seria desmontado logo ao seu final, mas não foi isso que aconteceu. Diversos países estavam em busca de uma identidade nacional, como por exemplo os Estados Unidos, que na exposição de 1893 em Chicago construiu a White City, que possuía espaços abertos visando a mobilidade de pessoas e construção com argamassa branca na tentativa de imitar mármore, além de um desenho neoclássico. Em 1908, ocorre no Rio de Janeiro a Exposição Nacional, como comemoração do primeiro centenário da abertura dos portos. No bairro da Urca, foram construídos 4 pavilhões, além da construção do Palácio das Indústrias e do Portão Monumental, tido como acesso principal ao local do evento. Há o reforço do ecletismo nas construções, e para reforçar a ideia de progresso do Brasil, ocorre a primeira iluminação de caráter monumental no país, a iluminação do Palácio das Indústrias com lâmpadas de filamento de carvão. O projeto de Estado refere-se ao processo de modernização da sociedade brasileira e foi realizado através de uma associação entre textos, arte e arquitetura. Foi então questionado se o neocolonial seria a arquitetura apta a responder às demandas identitárias do projeto de modernização empreendido pelo Estado brasileiro. Além disso, em 1914, Ricardo Severo ministrou uma palestra sobre a arte tradicional no Brasil. Esta arte nada mais é do que a estilização das formas artísticas anteriores como produto de uma evolução rítmica de ciclos sucessivos de artes e estilos, sendo uma expressão coletiva. Victor Dubugrad foi um arquiteto francês que chegou ao Brasil em 1891, iniciando sua atividade profissional no escritório de Ramos de Azevedo. Dentre os seus projetos que merecem destaque, podemos citar a Casa Showa, a Matriz de Ribeirão Preto, a Igreja Pitangueiras, o Grupo Escolar Céu Vaz e a Estação Ferroviária da cidade de Mairinque. Outra figura importante para esta época foi o médico e historiador de arte José Mariano Carneiro da Cunha Filho, que em 1920 aderiu à causa neocolonial. Seus textos e palestras geraram grande repercussão e abriram espaço para a realização de obras públicas a partir das premissas estéticas da arquitetura tradicional. Em 1923, ele promoveu o Concurso Solar Brasileiro, que posteriormente invalidou o resultado e encarregou-se de projetar ele mesmo o solar. É importante destacar que o desenho e a planta imitavam a antiga sede do engenho Monjope, onde Mariano passara sua infância. Lúcio Costa também é figura da época, considerado jovem, brilhante e promissor, foi nomeado pela EMBA em 1930 para reorganizar o ensino da instituição, que nesta época está dominada pela estética neocolonial. O arquiteto também foi responsável por diversas publicações e as raízes de sua pesquisa sobre arquitetura colonial perduraram em suas obras.
Ademais, pode-se dizer que o arquiteto buscou sempre em seu desenho atualizar ao contexto do modernismo sem se desprender dos elementos característicos do modelo arquitetônico neocolonial, através do uso de alguns materiais, como, por exemplo, telhas capa-canal, janelas com treliças tipo muxarabe e assoalhos de madeira em pinha de riga. Retrata importantes acontecimentos no início do século XX, que principiam a arte moderna no Brasil. Em 1909, é publicado o Manifesto Futurista assinado por Filippo Tommaso Marinetti, no jornal Figaro. Em 1923, Lazar Segal muda-se definitivamente para o Brasil. Foi aqui que, segundo suas próprias palavras, sua arte ficou com o milagre da luz e da cor. Em 1914, é realizada a primeira exposição expressionista. Em 1917, ocorre a segunda exposição expressionista, por Anita Malfatti, que recebe duras críticas do escritor Monteiro Lobato. Em 1922, ocorre a Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo, tendo como objetivo mostrar as novas tendências artísticas que vigoravam na Europa. O evento teve a colaboração artística e cultural de várias personalidades, como de Cavalcante, dos pintores Anita Malfatti, mesmo receosa e preocupada com sua reputação artística depois de 1917, Vicente Torrego, John Graz, o escultor Vitor Brecheret, o compositor Villa-Lobos, o arquiteto Antônio Moya, escritores e romancistas como Oswaldo de Andrade e Mário de Andrade, e apoio financeiro do cafeicultor Paulo Prado, da elite paulista. A Semana de Arte Moderna representou uma verdadeira renovação de linguagem, na busca de experimentação na liberdade criadora da ruptura com o passado e até corporal, pois a arte passou então da vanguarda para o modernismo. Marcado por controvérsias e paixões, atingiu seu objetivo, mas a nova forma de expressão não foi compreendida pela elite paulista, que era influenciada pelas formas estéticas europeias mais conservadoras. O exemplo do controverso foi a seção destinada à arquitetura, marcada pela falta de coerência do grupo. Os trabalhos apresentados por Moya, nenhum deles construídos, eram híbridos de influência, sem em qualquer momento se pudesse vislumbrar algum traço de poética maquinista. Gregory chegou ao Brasil em 1923. Já formado como arquiteto, escreve seu primeiro manifesto em 1925, intitulado Futurismo. Ele incorpora o ideal de habitação mínima e de reunificação da arquitetura ao construir a casa modernista. A ideia de criar uma exposição de arquitetura só foi crescendo pouco a pouco. Em 1927, Gregory resolveu fazer um conjunto de 20 casas econômicas em um terreno no Moca, São Paulo. Ele apostou na simplicidade, nas propostas modernas e na economia. Com a grande ascensão, Gregory foi requisitado para fazer o edifício sobre ondas. Inaugurado em 1945, é um marco entre as praias de Pitangueiras e Astúrias, no Guarujá. No projeto, ele incorpora características de Le Corbusier, remetendo à ideia de que o edifício abraça o mar. Logo após isso, ele é convidado a fazer a Casa na Pedra, que também se torna um marco à beira-mar. Em 1931 a 1933, houve uma sociedade entre Lúcio Costa e Gregory, porém ocorreu em período de instabilidade social e política da Revolução de 1932, onde Lúcio Costa foi demitido da diretoria da ENBA. Para Capanema, Lúcio Costa era a única pessoa capacitada para executar seu ideal de associar a arquitetura moderna e seus ideais ao Estado brasileiro. Havendo uma interferência direta de sua parte, ele anulou o resultado do concurso que aprovou o projeto do arquiteto Arquimedes Memória e passou a incumbência da construção a uma equipe chefiada por Lúcio Costa. Capanema foi ministro da Educação e Saúde no governo Vargas. O Ministério da Educação e Saúde teve seu primeiro anteprojeto composto por um monobloco longitudinal e foi realizado sob a consultoria de Le Corbusier. Para a realização desse projeto, o terreno do Ministério da Saúde e Educação não era adequado.
Le Corbusier insistiu em um terreno de frente para o mar nas proximidades do aeroporto e de propriedade da prefeitura. Houve uma tentativa de permuta com a prefeitura que não pôde realizar-se, e o grupo de arquitetos composto pela equipe chefiada por Lúcio Costa, Carlos Leão, Jorge Moreira, Afonso Reide e posteriormente por Hernani Vasconcelos e Oscar Niemeyer, realizou outra proposta baseada nos princípios corbusianos, porém adequada às condições do terreno. Os princípios corbusianos são o uso de pilotis, o trânsito aberto para pedestres no térreo, janelas em fita, fechamento em vidro, fachada livre, sendo esta a fachada sul do edifício, planta livre, terraço-jardim e utilização de brisa e solil, horizontais e verticais usados na fachada norte. O conjunto habitacional Prefeito Mendes de Moraes, mais conhecido como Pedregulho, é um complexo habitacional de 328 unidades. Seu objetivo era abrigar funcionários públicos do então Distrito Federal. O Pedregulho, construído entre 1946 e 1947 na cidade do Rio de Janeiro, compõe a fase social da arquitetura de Reidi. Afonso Reidi formou-se na Escola Nacional de Belas Artes em 1930. Integrou a equipe que apoiava a gestão de Lúcio Costa. Foi contratado como assistente de Warszawski e afastado quando a reforma da EMBA foi suspensa. E a partir de 1932 trabalhou para a Prefeitura do Rio de Janeiro, na seção de habitação popular. O conjunto está situado na parte mais elevada do terreno e segue de forma sinuosa a encosta do morro. Duas pontes dão acesso a um pavimento ocupado parcialmente pelas instalações do Serviço Social e da Administração, assim como pela Escola Maternal Jardim de Infância e Teatro Infantil. As escadas estão localizadas a cada 50 metros aproximadamente. Os pavimentos inferiores contêm apartamentos de um piso. Já os pavimentos superiores possuem duas ordens de apartamentos duplex de 1 a 2 dormitórios. Pedregulho ficou conhecido mundialmente, sendo ponto decisivo na carreira de Reidi. Nesse projeto, ele afirmou a assimilação dos conceitos corbusianos e sua associação à contribuição brasileira. O edifício possui volumes articulados em blocos nitidamente diferenciados e hierarquizados, e houve um cuidado na prospecção do sítio quanto à topografia, acesso e pesquisa sociológica. Outros precursores da frente carioca da arquitetura moderna são os irmãos Marcelo e Milton Roberto, responsáveis pelo Aeroporto Santos Dumont e a sede da Associação Brasileira de Imprensa, e Atílio Corrêa de Lima, responsável pela estação de hidroaviões do Aeroporto Santos Dumont, pelo Plano Urbanístico de Goiânia e pelo Plano Urbanístico de Volta Redonda.